Afinal, como é que o poder do mal narcisista afeta o nosso cérebro e o nosso corpo? Sejam bem-vindos às Três Rosas, meus queridos, minhas queridas, e hoje o tema do vídeo é efetivamente sobre como funciona o abuso narcisista e quais as consequências sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro. É óbvio que o nosso corpo é qualquer coisa de fantástico. Nós somos todos feitos das mesmas moléculas, dos mesmos átomos, mas a combinação dessas moléculas, desses átomos, é perfeitamente diferente em cada um de nós. É uma coisa maravilhosa e tudo no nosso organismo funciona com equilíbrio. E quando esse desequilíbrio deixa de existir, naturalmente que tudo se ressente. E então nós sabemos que o abuso narcisista afeta diferentes partes do cérebro e do corpo humano devido às respostas emocionais e fisiológicas que desencadeia nas vítimas. Vamos entender então como cada parte é impactada. Vou começar pelo cérebro e vou simplificar e falar do cérebro trino, que é o cérebro dividido em três partes. Ele pode ser dividido em mais partes, mas vamos simplificar. E vamos começar pelo neocórtex. O neocórtex é a parte do cérebro responsável pelas funções mais elaboradas do processamento de informações, do pensamento lógico, da tomada de decisões e autoconsciência. E o que é que o abuso narcisista provoca? Que danos é que provoca no neocórtex? O abuso narcisista leva a danos no neocórtex da vítima, resultando em problemas de autoestima, dificuldade em tomar decisões, autoconceito distorcido e sintomas de depressão e ansiedade. Reparem na importância que isto tem e como afeta profundamente, e só estamos a falar da primeira parte do cérebro. A segunda parte deste cérebro trino é o sistema límbico. O sistema límbico é a região do cérebro responsável pelas emoções e pelo processamento de memórias. O abuso narcisista pode causar um stress emocional significativo na vítima, levando a alterações no sistema límbico. Em que é que isso resulta? Isso resulta em transtornos do humor, traumas emocionais e dificuldade em lidar com emoções negativas. A terceira parte do cérebro trino é o cérebro reptiliano. Esta parte do cérebro é a parte mais primitiva do cérebro humano, responsável por funções instintivas, como a resposta de luta ou fuga em situações de perigo. E o que é que o abuso narcisista provoca no cérebro reptiliano? Provoca um estado de hiperestimulação no cérebro reptiliano da vítima. Ou seja, o cérebro reptiliano fica num estado de alerta constante e hipervigilante em relação ao abusador. Depois há uma outra parte extraordinariamente importante, que é o nervo vago. O nervo vago é o 10º nervo craniano e desempenha um papel fundamental na regulação do sistema nervoso autónomo. O que é que isto significa? Que o abuso narcisista
vai levar a um aumento da ativação do nervo vago. E o que é que isso vai causar, meus queridos? Sintomas físicos como palpitações, portanto, problemas de hipertensão, dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais e dificuldades respiratórias bastante significativas. Como podem ver, esta violência do narcisista, esta maldade, mexe com todo o nosso organismo, porque depois o cérebro atua sobre todo o resto do corpo. E a recuperação, como é que nós podemos recuperar de toda esta sintomatologia? Eu posso vos dizer que no meu caso tive várias destes sintomas, nomeadamente tive crises hipertensivas com tensões altíssimas. Tive muitos problemas a nível gástrico e intestinal. Tive ataques de pânico, porque reparem, tudo isto está sobrecarregado. E então tem que haver tudo aquilo que nós sentimos, toda esta pressão, toda esta maldade, toda esta incompreensão da situação, toda este estado de alerta constante, o termos, parece que andamos a pisar ovos, o não compreender as coisas, isto vai causar danos a nível físico e psicológico. E temos que tratar, temos que fazer as coisas. Como é que podemos recuperar de toda esta sintomatologia, de todo este mal causado pelo narcisista? Meus queridos, em primeiríssimo lugar, e desde já deixo esta pergunta, em primeiríssimo lugar é óbvio que é pôr o narcisista a milhas. Ponham o narcisista a milhas. Agora, a pergunta que eu disse que ia fazer é esta. Vocês querem deixar o narcisista? E isto é extraordinariamente importante. É vocês terem uma resposta muito, muito, muito profundamente sincera para vocês próprios. É se efetivamente querem deixar o narcisista. Deixo esta pergunta no ar e agora vou passar para como fazer uma recuperação deste abuso narcisista, que é um processo complexo e desafiador, uma vez que envolve curar tanto os aspectos emocionais quanto os fisiológicos, que são afetados pelo abuso. Além disso, a vítima pode sentir-se presa a este abuso por várias razões, nomeadamente a manipulação emocional. O abusador narcisista é hábil, e já falámos nisto noutros vídeos, a manipular as emoções da vítima, fazendo-a acreditar que a culpa pelo abuso é dela mesma, o que dificulta a saída dessa situação. Depois, a baixa autoestima. O abuso narcisista tende a minar a autoestima da vítima, fazendo-a sentir-se inadequada e incapaz de se livrar do abusador. Depois, o ciclo de abuso. Em muitos casos, o abuso narcisista segue um padrão de ciclos de tensão, abuso e desculpas. Após episódios abusivos, o abusador pode mostrar-se
arrependido e amoroso, reforçando a esperança da vítima de que as coisas possam melhorar. E nós, vítimas, estamos sempre com a esperança de que tudo melhore e que o nosso amor faça a diferença, mas não faz, porque eles não sentem amor, portanto não faz diferença nenhuma, bem pelo contrário, dá-lhes é mais força a eles, porque eles sentem que cada vez têm mais poder sobre nós. E depois há o trauma emocional. O abuso narcisista causa traumas emocionais profundos, levando a vítima a sentir-se impotente e desamparada. Mais uma vez eu pergunto-vos, estão na disposição de pôr este ser malévolo, este ser horrível, o mais distante possível de vós? Depois falaremos disso no outro dia. Portanto, é indiscutível que recuperar do abuso narcisista é óbvio que requer apoio psicológico, como terapia individual ou em grupo, para ajudar a reconstruir a autoestima, a entender padrões de comportamento abusivos, e já falámos disto, e a desenvolver habilidades para estabelecer limites saudáveis. O suporte de amigos e familiares também é essencial nesse processo de cura, quando ele existe. E às vezes não existe. Portanto, só podemos contar connosco. Mas nós somos capazes de coisas fantásticas desde que estejamos dispostos a isso. E por isso eu fiz a pergunta que fiz. Há que tomar uma decisão muito importante. Ou ficar ou sair. Não há 32 soluções, só há duas. Ou se fica ou se sai. É importante reconhecer que a dependência da vítima não é uma fraqueza, nem uma vergonha, que era aquilo que eu sentia. Eu sentia-me fraca, eu sentia-me envergonhada, porque não me reconhecia. Mas em vez disso, é uma resposta ao abuso sistemático e à manipulação emocional exercida pelo abusador narcisista. Reparem em tudo aquilo que eu referi. O que é que acontece no nosso cérebro, nas partes do cérebro responsáveis pelas funções físicas e cognitivas, e vejam a violência que existe no abuso narcisista. Por isso eu, quando falei de gaslighting, disse que era o veneno. É um veneno construído com estas partes todas que nos destrói, que nos corrói o cérebro, o corpo, a alma, o espírito. A dependência pode surgir, porquê? Por vários fatores psicológicos complexos, como o medo do abusador, como a esperança de mudança, a baixa autoestima e o trauma emocional decorrente do abuso. E é isto que eles querem. É este o poder que eles têm sobre nós. Portanto, a recuperação deve ser tratada com compaixão, com paciência e profissionalismo para ajudar a vítima a reconstruir a sua vida e a romper o ciclo de abuso. Isto, meus queridos, é absolutamente crucial. É nós, conforme eu vos disse há pouco, eu tinha vergonha de mim própria. Eu não me reconhecia. Eu não percebia, eu nem sequer, e nessa fase, até, e eu já referi isso em vários vídeos, eu nem sequer sabia que existia o transtorno de personalidade narcisista. Portanto, eu não percebia o que se passava, não percebia, não compreendia e sentia-me mal comigo própria. Lá está, é o tal poder que eles têm sobre nós que eles invejam, porque eles são nada. Eles gostavam de ser como nós. Imaginem o que nós podemos fazer se tivermos força para isso. Se nos convencermos
e tivermos a certeza do poder que temos. E temos. E temos. Porque somos nós que somos capazes de destruir o narcisista. Ele tem a capacidade de nos destruir. Mas as únicas pessoas capazes de os destruir a ele somos nós. Somos nós. Hoje fico por aqui, meus queridos, e pensem na pergunta que eu vos fiz. Um abraço gigante e até ao próximo vídeo. Gratidão por estares aqui comigo.